em casa, no nosso relacionamento, na nossa conversa, nós devemos produzir fé, amor e esperança. Se nós falamos e a fé diminui, o amor diminui e a esperança diminui, o que é que nós fizemos? Não é algo terrível? Você diz assim, minha esposa fez isso, eu vou fazer isso. Pense um pouco antes. Se eu fizer isso, o que vai acontecer com fé e amor e esperança dela? Não é? A esposa pensa uma coisa, não, em casa é assim. Pensa um pouco, se você continuar assim, o que será da fé, do amor e da esperança? Temos que ser sérios nesse assunto. Não interessa o que aconteça, tem que permanecer estes três. Porém, o maior destes é o amor. Ficou marcado? O que tem que permanecer? Amém. Irmãos, isso é muito importante. Isso começa em nossa casa. E se isso começa em nossa casa e está em nossa casa, isso vai permear a vida da igreja. Você vê a vida da igreja cheia de fé, esperança e amor. Tá certo? Agora, nós vamos ver mais uma porção da palavra que fala desses três pontos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Esses versículos dizem o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, ou, numa tradução melhor, da obra da vossa fé, da abnegação do vosso amor, ou senão, numa tradução melhor, do labor do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança, numa tradução melhor, perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe, amados irmãos, quando nós temos fé, amor e esperança, essa fé, amor e esperança se manifestam de uma maneira prática. Na questão da fé, mostra a obra da fé. Por causa da existência dessa fé, nós temos uma ação, nós temos uma obra. A obra da fé. Isso quer dizer, você faz. E quando você faz, as pessoas podem dizer, por esses seus atos, eu posso ver a sua fé. Está vendo? E também fala do labor do vosso amor. Então, amados irmãos, o amor faz com que a gente labore, a gente permaneça. É um trabalho duro, é um labor, mas está presente. Esse labor, esse trabalho está presente por quê? Porque tem amor. E também fala da perseverança da esperança. Porque nós temos esperança, nós perseveramos. Imagina um cônjuge olhando para o outro, falando, eu posso ver na sua vida a obra da fé, o labor do amor e a perseverança da esperança. Não é? Isso é bom demais. Isso é bom demais. Isso, imagina a nossa casa, as ações da nossa casa são a manifestação da obra da fé, o labor do amor e a perseverança da esperança. Nós agimos porque nós temos fé. Não é? Nós
trabalhamos duro, temos esse labor, porque nós temos amor. Nós temos essa perseverança, porque nós temos esperança. Você pode ver, quando em Colossenses, Paulo menciona da fé, da esperança e do amor, ele está tocando nesses 3 pontos, que são a base, que são a estrutura da vida cristã, individual e familiar. Então, amados irmãos, isso nós precisamos colocar como uma meta diante de nós. Se eu tenho relacionamento com a cabeça, eu tenho fé, amor e esperança. Isso é resultado da minha comunhão com a cabeça. Por isso, se eu tenho comunhão com a cabeça e eu me relaciono com todos, essa minha relação, esse meu relacionamento é um relacionamento adequado, que produz também fé, amor e esperança nos outros. É impossível nós contactarmos a cabeça e perdermos a fé. Ou perdemos o amor, ou perdemos a esperança. É claro que no nosso viver diário, nós enfrentamos diferentes situações. E aí, nessas diferentes situações, podemos nos enfraquecer na fé. O amor pode diminuir e a esperança pode se perder. Mas se isso acontecer, amados irmãos, se a gente diagnosticar essa situação dentro da nossa casa, imediatamente nós temos que reagir. Reagir de que maneira? Contactando a cabeça. Daí nós temos que falar um para o outro. Um cônjuge deve falar para o outro: é hora de nós contactarmos a cabeça. Eu garanto para vocês, irmãos, se vocês dois orarem juntos, tocarem a cabeça, vão se encher de fé, amor e esperança. Irmãos, isso é real. É real. E olha só, voltando para Colossenses, capítulo 1, versículos 3 em diante. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, amados irmãos, nós precisamos perceber, aqui diz, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Deus deseja nos salvar. Deus quer salvar nossa pessoa. Deus quer salvar nossa família. Deus quer salvar nosso casamento. Quando eu estou falando agora de salvar, significa trazendo a salvação completa, né? Não é salvar no sentido de que agora está tudo perdido, tem que salvar. É claro que também, mas é no sentido positivo dessa salvação completa, de uma salvação que se desenvolve. E para isso, Deus fala. Por isso, amados irmãos, amados casais, nós temos que estar atentos ao falar de Deus. Deus sempre vai falar conosco. Deus deseja falar para a nossa casa. E aqui diz, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ouvimos uma palavra que é a palavra da verdade, que é a palavra da realidade do Evangelho. Significa que o Evangelho
ao chegar em nós, quer produzir uma realidade. Os irmãos percebem? Essa palavra é a palavra da realidade do Evangelho. E nós vimos na conferência internacional que essa verdade do Evangelho é que Deus tornou-se homem, para que o homem se tornasse como ele é em vida e natureza, é claro, sem a deidade. Se nós ouvimos isso, devemos então perceber que o Senhor veio para nos tornar como Ele é. Não é assim? Ele nos veio para nos tornar como Ele é. Tornar você, tornar seu marido, tornar sua esposa como Ele é. Não é essa a meta do Evangelho? Não é isso que Deus quer trabalhar em nós? É. Então, nós devemos cooperar com essa visão. Nós devemos cooperar com essa palavra. E aqui ainda diz, olha só, eu vou ler o versículo 5 de novo. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, versículo 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Então, amados irmãos, essa palavra chegou até nós. Por que essa palavra chegou até nós? Porque Ele quer produzir algo. E aqui diz, está produzindo fruto e crescendo. Produzindo fruto e crescendo. Então, amados irmãos, a fé, o amor e a esperança, quando estão presentes em nossa vida, e essas três coisas estão operando, nós frutificamos e nós crescemos. Eu gostaria de falar um pouco dessas palavras. Produzir fruto e crescer. Quando a Bíblia menciona esse fato, é claro que ele menciona algo de vida. E isto é algo comparado a uma árvore. Você sabe, amados irmãos, que a palavra de Deus muitas vezes nos compara a uma árvore, não é? Vamos dar uma olhada em Salmo 1. Salmo 1, versículos 1 a 3. Aqui diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amados irmãos, aqui nós temos alguns pontos que precisamos considerar. Primeiro, nesse versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amados irmãos, esse versículo é importante hoje em dia para nós, porque hoje em dia nós estamos cercados de ímpios, cercados de pecadores e cercado de escarnecedores.
No passado, as pessoas até tinham um certo temor de Deus. Hoje não tem mais. Escarnecem. Fazem brincadeiras com o nome de Deus. Zombam do nome de Deus. E os ímpios? Nós podemos ver, amados irmãos, que a palavra de Deus diz lá em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa iniquidade, pecado, todas essas coisas negativas que hoje saem das portas do Hades, essas coisas estão muito fortes e tentam nos influenciar. E muitas vezes nós trazemos esses conceitos iníquos para dentro de casa. Aqui diz, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você pode ver, aqui há um desenvolvimento de uma situação negativa. Primeiro, você está andando com pessoas assim. Significa, está andando com ele, está no caminho, está andando. Depois, você se detém no caminho deles. No final, você se assenta com eles. Você se torna parte deles. Está vendo? Andar, se deter e se assentar. Essa é a influência negativa do mundo sobre nós. E o que nos espanta, amados irmãos, é que muitas vezes ouvimos no meio de casais na vida da igreja, pessoas falando, eu quero me separar. Por quê? Porque eu tenho o direito de ser feliz. Daí você pode dizer, eu já ouvi isso antes. Onde? No meio dos ímpios, no meio dos pecadores e no meio dos escarnecedores. Você já ouviu isso? Claro que todos têm o direito de ser felizes. O que é felicidade? Felicidade é atender os anseios da carne? Isso é felicidade? Felicidade é entender os anseios da nossa vida da alma? Satisfazer os desejos da vida da alma? Isso é felicidade? Não é. Felicidade é ter Deus. É viver com Deus. Não é? Resto passa. E quando passa, geralmente a pessoa acorda. Joguei fora a minha vida. Joguei fora a minha vida. Mas nunca uma pessoa que, ao ganhar Deus, no final vai dizer, joguei fora a minha vida. Ele vai dizer, eu ganhei a minha vida. Amados irmãos, esse falar iníquo de fora é algo terrível. Não devemos deixar isso entrar em nossas casas. Isso não produz fé, esperança e amor. Mas, versículo 2 diz, no versículo 1 diz, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda, que não se detém nem se assenta. Bem-aventurado significa feliz. Isso é felicidade. Você não fazer isso. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada
junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não é maravilhoso? Ok, tem uma outra porção semelhante que é Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Que inclusive é um hino que a gente canta. Aqui diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Está vendo? Você vê aqui fé e esperança. Não é? Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém. Amados irmãos, olha só. Quando chega a época de crise, significa seca, não é? Seca. E quando a seca vem, geralmente o que acontece? Daí, né, as árvores perdem as folhas, tudo murcha e não dá fruto. Ontem estive lá na Lagoinha e daí eles falaram que a economia daquele município depende muito do coco, né? E por causa da seca houve frustração. E isso trouxe grandes prejuízos para o município. Por quê? Faltou água, não é isso? Mas aqui diz: o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor é como árvore plantada junto às águas, estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Como é que é a sua família? Nós falamos que no passado, nas primeiras comunhões de casais, nossa família, que a nossa família é o jardim de Deus, não é? E nesse jardim de Deus, nós temos nossas raízes no Senhor, que é a fonte das águas. Quando a crise vem, qual é a cor da nossa família? É verde ou é amarelo? É verdade, irmãos, isso é fato. Quando a crise vem, qual é a cor da nossa família? Se a nossa família ganha uma cor amarelada, né? Isso não é um bom sinal. Daí nos mostra falta encabeçamento. Não é? Nós precisamos lançar raízes para o ribeiro. E aqui diz: não receia quando vem o calor. Por quê? Porque está firmado no Senhor. Porque confia no Senhor. A sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Continua dando fruto. Amados irmãos, na nossa comunhão com os irmãos que servem, nós tocamos livro de Hebreus. Vamos dar uma lida, que de uma certa maneira está ligado com isso. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 25. Aqui diz: tende cuidado, não recuseis
que fala. Significa, nós temos que prestar atenção e receber o que Deus está falando. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. O Senhor nos adverte dos céus. É porque Ele se preocupa conosco. E aqui diz, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, amados irmãos, nós podemos perceber que quando as crises chegam, nós somos provados, nós somos testados. E devemos dar graças a Deus por isso. Porque ao sermos provados e testados, nós podemos ver que pontos nós temos que são inadequados. Então, quando o Senhor vem nos abalar, aqui diz que tudo que é abalado tem que ser removido. Por quê? Porque para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Não somente isso. Por quê? Porque nós vamos receber um reino inabalável. Porque nós vamos entrar num reino inabalável. Amados irmãos, pode ser que devido à crise, ou algumas condições, ou certas adversidades, ocorreu um terremoto na sua vida familiar. Preste atenção. Deus permitiu que o terremoto chegasse. Não é para destruir, mas para salvar. Amém. Ao chegar o terremoto, Deus disse, está vendo? Tem muita coisa que tem que ser tirada de sua vida. Vocês têm que mudar. Tem muita coisa que tem que ser removida. Talvez, até por causa de crises, o sentimento de apreço um pelo outro tenha desaparecido. Mas é para destruir? Não. É porque Deus está falando. Você está vendo? O que você tinha não prestava. Eu quero dar para você agora um sentimento que vai ser inabalável. Irmãos, entenderam? Mas diz, eu te amo, depois de uns anos, eu não te amo mais não. Eu não gosto mais de você. Deus diz, é o fim. Não, não é o fim. Não é o fim. Deus diz, eu quero tirar isso. Eu vou dar para você um amor que vai durar para sempre. Um amor inabalável. É o amor de Deus, não é? Isso faz toda a diferença, amados irmãos. Nós devemos fazer uma leitura espiritual do fato. O que a gente precisa é deixar Deus trabalhar. Senhor, tira e põe o que é novo. Não é? Põe algo eterno, põe algo inabalável. Senhor, você pode fazer isso. Eu estou aberto para que você faça isso. Eu vou dizer uma coisa, uma nova vida familiar. Cheia de realidade. É isso que Deus quer. Por quê? Porque Ele quer arrebatar você e sua família. Porque Ele diz assim, do jeito que você está, você não será arrebatado, nem sua família. Mas eu quero que você e sua família sejam arrebatados. Deixe-me trabalhar. Amém? Vamos deixar o Senhor trabalhar. O Senhor pode fazer isso. Ele nos ama e Ele quer fazer isso aí. Louvado seja o Senhor.
Ok. Nós falamos, né, ali em Salmo 1 sobre aquele problema dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. E nós ainda, hoje de manhã, falamos para os irmãos que íamos comentar sobre a estratégia de Satanás, como que ele procura destruir a nossa casa. Eu estou falando isso aí, começamos falando do fé, amor e esperança, que é do lado positivo. Eu vou agora tocar algumas coisas que o inimigo quer fazer em nós e na nossa casa para nos destruir, para que a gente veja a importância de nos apegarmos ao Senhor e alimentarmos a fé, esperança e amor. Amém. Os irmãos compreendem? Tá bom. Vamos para Salmo 74. Salmo 74, versículo 4. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Salmo 74, versículo 4. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Nós mencionamos em algumas comunhões, se for de jovens também com os pais, o problema dos símbolos. Os símbolos divinos que devem estar em nós e nossas casas. Palavra, Espírito, oração, comunhão, não é? Invocar o nome do Senhor. São todos símbolos divinos, símbolos que nos marcam fé, amor, esperança. O inimigo, ele quer tirar os símbolos de Deus de nossas casas. Essa é a forma do inimigo agir. Existe oração dentro de casa? Existe a palavra? Existe invocar o nome do Senhor? Quando essas coisas desaparecem, o inimigo atua. Eu me lembro olha só, Daniel 11, 31. Daniel 11, 31. Aqui ele fala do anticristo. Aqui fala do anticristo. Diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Amados irmãos, você percebe que o anticristo faz? Profanar o santuário, a fortaleza nossa, e tirar o sacrifício diário. Esse sacrifício diário é a comunhão diária. Nós chamamos de comunhão diária com o nosso Deus. Então, como é que é a maneira de agir do anticristo? Dizer, eu vou profanar sua casa. Nossa casa deve ser santuário do Senhor, não é? Eu vou profanar sua casa. A primeira coisa que eu quero tirar é a sua comunhão diária com Deus. Isso é sério. Muito sério. Ele começa fazendo você parar. Pouco a pouco, na sua casa, já não tem mais os símbolos divinos. A Bíblia fica só ali na mesa.
ninguém abre e lê dentro de casa. Oração, só as tradicionais. Não há uma vida de oração, não há uma realidade de oração. Comunhão, ninguém tem tempo. Todo mundo assiste televisão e está no WhatsApp. Né? Palavra de Deus, ninguém fala mais. Fé. Ninguém vê fé dentro de casa. Ninguém vê esperança dentro de casa. Ninguém vê amor dentro de casa. Esse é um ponto, irmãos, esse ponto do amor. Fé, esperança e amor. O maior dos três é o amor. Quero fazer uma pergunta. Alguém entrando na sua casa percebe amor? Outros símbolos entraram. Os símbolos dos inimigos de Deus. Aqui diz, os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Olha o versículo 5. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. Nós vimos que o justo é como uma árvore. Não é? Não vimos? O justo é como uma árvore. Aqui o inimigo usa o machado, corta as árvores. E aqui diz, no espesso da floresta, significa onde estão as árvores maiores. Aquelas árvores maiores que dão sombra, que protegem as outras árvores. Em outras palavras, árvores maduras. O inimigo quer cortar. Branda o machado. Preste atenção. Essa questão de usar o machado e derrubar não significa exatamente derrubar literalmente quando nós aplicamos para essa visão espiritual. O que significa? É que no coração, ele trabalha no coração das pessoas para que essas árvores maduras não tenham mais a sua posição. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Isso quer dizer o quê? Ninguém mais respeita. Eu quero fazer uma pergunta. Hoje, as crianças respeitam os pais? Respeitam? Não. O que é isso aí? O inimigo fez. No coração das crianças, cortaram as árvores maduras. Essa é a artimanha do inimigo. Porque quer destruir nossa casa, quer profanar o santuário. A nossa casa é do Senhor. Nossa casa pertence ao Senhor. E nós temos que lutar por isso. Por isso a importância da fé, da esperança e do amor, da nossa comunhão com o Senhor. Nossa casa precisa manter os símbolos divinos. Mas muitas vezes, por causa das nossas ocupações, esses símbolos divinos estão no último lugar. Até a oração desaparece. Quantos oram na hora de comer? Eu não estou falando de religião. Eu estou falando do coração de agradecimento. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Senhor Jesus, quando comia o pão, ele já comia? Sempre agradecia. O Senhor Jesus, nós somos maiores que Ele? Isso é um símbolo. Tem oração em casa. Nós somos gratos ao Senhor.
o inimigo trabalhe no coração dos familiares para que desconsiderem aquelas árvores maduras. E ainda mais, não só isso. Versículo 6. E agora, a todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Esses lavores de entalhe são aquelas peças trabalhadas. Significa pessoas em quem o Espírito Santo trabalhou. Sabe o que o inimigo faz? No coração das pessoas, quebram. Diz, você não vale nada para mim. Essa é a maneira do inimigo de destruir uma família. Versículo 7. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até ao chão a morada do teu nome. Significa, Senhor, teu nome morava aqui, mas agora não mora mais. Disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Versículo 9. Já não vemos os nossos símbolos. Já não vemos os nossos símbolos. Amados irmãos, na nossa geração, ainda se vê uns símbolos. Sabe qual é o nosso temor? É que, ao se olhar a próxima geração, as pessoas digam, já não vemos os nossos símbolos nessa nova geração. Você percebe, amados casais, a responsabilidade? Você percebe a importância da nossa família ser edificada? Percebe a importância de nós sermos encabeçados por Cristo? Percebe a importância de nós estarmos edificados? Porque se nós estivermos encabeçados, edificados, isso aqui não vai acontecer. E observa ainda naquele versículo 9, já não há profeta, nem entre nós, quem saiba até quando. Significa, chega uma estação, não tem mais profeta, e pergunta, até quando vai durar isso aí? Ninguém sabe. Nós não vamos esperar chegar nessa situação. Amém. Nós vamos edificar agora. Amém. Vocês concordam comigo? Amém. Irmãos, se vocês veem esse quadro, vocês dizem assim, eu tenho que proteger minha casa. Amém. Porque essas coisas estão entrando, amados irmãos. Essas coisas estão entrando. Nós não podemos deixar entrar. Como nós ouvimos aqui, né, testemunho de irmãos, nós deixamos entrar muitas vezes por causa do orgulho bobo que nós temos. É como dizer, é burrice. É burrice. Por quê? Porque Satanás quer derrubar esse conceito de autoridade, de encabeçamento. Existe uma ordem no universo. E essa ordem está em 1 Coríntios, capítulo 11.
versículo 3. Vamos ler juntos, tá bem? Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler? Vamos lá. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que Paulo diz? Paulo diz, eu quero uma coisa. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu quero que vocês todos saibam de uma coisa. Que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Há uma ordem estabelecida por Deus. No passado, nas comunhões de casais, nós já havíamos mencionado isso. Isso aqui é uma série completa. Começa com Deus, termina com a mulher. Você não pode só tirar uma parte. Você não pode, ao ler esse versículo, só ler o homem é a cabeça da mulher. Não pode. Você tem que ler Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, homem é a cabeça da mulher. Aqui uma ordem. Essa é a ordem do encabeçamento. Não é? Se você tira uma parte, já não funciona. Já está fora de posição. Isso funciona completo. Você vê como que Satanás trabalha. Tira a autoridade. Faz com que no coração das pessoas já não haja esse conceito de autoridade. E ele quer implantar isso em nossos filhos. Né? Como nós já vimos. Então, amados irmãos, olha a importância do nosso encabeçamento. Se eu conheço o encabeçamento, se eu conheço a importância da cabeça em minha vida, minha família será salva. Por quê? Porque ao ter comunhão com o Senhor, ao ser encabeçado em Cristo, eu terei fé, esperança e amor. E isso vai permear a minha casa. Fé, esperança e amor. Eu vou transmitir isso às pessoas. Isso estará presente em minha casa. E isso vai fazer com que os símbolos divinos estejam na minha casa. Ali está a oração, ali está a comunhão, não é? Ali está o encabeçamento de Cristo. Ali está fé, esperança e amor. Ali está a palavra de Deus. Ali está o Espírito. Comunhão. Essa é a nossa salvação, irmãos. E Deus nos ama. Está falando Colossenses para nós. Louvado